Pessoal, vamos falar agora sobre projeções, né? Para esclarecer isso, imagine o seguinte, imagine que vocês estão em um helicóptero, um avião, e uma pessoa está construindo uma casa. Aí a pessoa levantou as paredes, só que não colocou a laje ainda, não colocou o telhado. Tem só as paredes, ok? Se você subir no helicóptero lá e ficar em cima dessa casa, o que você vai enxergar? Olha aí na página, por exemplo, na página 82. Lá do alto de um avião, de um helicóptero, você vai enxergar como se fosse a base da casa. Você não enxerga as paredes. Concorda comigo? Se você olhar de cima da casa sem o telhado, as paredes você não vai enxergar. Você vai enxergar um monte de linha que é o contorno dos cômodos. Igual está aí na página 82. Concorda comigo? Isso é projeção ortogonal. Tranquilo? Agora, se eu levanto as paredes dessa casa e coloco uma laje, aí se você olhar lá de cima, lá embaixo, você vai enxergar o quê? Você vai enxergar um polígono, um retângulo, um quadrado, né? Aí vai depender do formato da casa. Tranquilo? Porque você está enxergando de cima. Agora, imagine se eu levantar essa casa e você chegar na porta dessa casa e olhar para ela. Você vai enxergar o quê? Só uma parede. Ou seja, depende da posição que você está olhando. Tranquilo? Olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui como se fosse um thinner, uma latinha, certo? Então, se eu fazer a projeção dessa latinha aqui no quadro, é como se fosse a sombra. O que vocês estão enxergando? Estão enxergando um retângulo atrás. Agora, se eu vou fazer a projeção desse aqui, ó, no fundo dela, vocês vão enxergar o que lá na sombra? Vocês vão enxergar um círculo, ok? Olha a minha mão, vocês vão enxergar um círculo. Então depende muito de como eu olho. Se ela estiver em pé, eu enxergo um retângulo lá na parede, olha só, a sombra. Se eu tiver assim, eu vou enxergar um círculo. Deixa eu colocar na pua lá. Você enxerga um círculo. Então vai depender muito da posição. Eu estou colocando ele virado assim, pessoal, porque a minha luz está na lateral aqui, ok? A luz está iluminando aqui, o abajurzinho que eu uso aqui, o luminária, ele está na lateral aqui. Então por isso que eu estou pegando. Porque se ela tivesse aqui, aí eu ia colocar assim, ó, mas ela está na lateral aqui. Tranquilo? Para fazer a projeção ortogonal. Então, projeção ortogonal é isso, tem que formar um ângulo reto. Então olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei um triângulo ABC e quero fazer a projeção dos vértices, fazer a projeção desse triângulo. Aí eu vou pontilhar o B, eu fiz o pontilhado aqui, eu tenho o ponto B'. O A, eu pontilhei o A'. E o C, eu pontilhei, eu tenho o C'. Então lembre-se que tem que formar 90 graus. Correto? Quando eu ligo, eu tenho a projeção desse triângulo, que é o triângulo A', B', C'. Então, projeção ortogonal. Olha esse segmento AB aqui. Se eu olhar de cima e fazer a projeção ortogonal, a projeção desse segmento vai ser o A', B'. Tranquilo? Observe que ele está inclinado esse segmento AB. Mas a projeção ortogonal é assim, os raios vêm assim, ó, formando 90 graus. Correto? Então vai muito de como a gente olha. Outro exemplo para vocês verem aqui. Ó. Esse prismazinho aqui ó, é uma caixinha. A projeção dele vai depender de como eu estou olhando. Por exemplo, se eu olhar ele aqui de frente, ó, a projeção é um retângulo maior. Agora, se eu olhar ele aqui, ó, assim, ó, a projeção é um retângulo menor. Olha a sombra lá no quadro. Perfeita a sombra, correto? Então, ó, se eu olhar ele aqui, essa frente aqui, a projeção é um retângulo menor. Se eu virar assim, a projeção é um retângulo maior. Se eu virar ele assim, ó, a projeção já é um outro retângulo. Tranquilo? Então vai muito de como a gente olha. De novo, essa latrinha, esse litro aqui. Então se eu olhar ele assim, ó, do fundo, a projeção é um círculo. Está lá na parede. Se eu colocar ele em pé, a projeção vai ser um retângulo. E assim vai. Então depende de como a gente olha, aonde que a gente está para olhar isso. Tranquilo? Como eu falei da casa. Olhando por cima, se eu levantar as paredes, não cobrir, colocar o telhado e nem a laje, se eu olhar por cima, eu vou enxergar um monte de linha, só o contorno da base. Mas as paredes já estão levantadas, mas eu não enxergo, porque eu estou olhando de cima. Só vou enxergar a parte de cima, que é a parte de cima da parede. Se eu colocar laje nessa casa, se eu olhar de cima, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar só o retângulo, como se fosse um plano. Eu não vou enxergar a casa, eu vou enxergar um plano. É como se a laje estivesse lá no chão. Concorda comigo? Agora, se eu chego de frente para essa casa e olho de frente, aí eu vou enxergar só a parede de frente. Eu não vou enxergar o resto que está no fundo. Tranquilo? Então, isso é projeção ortogonal. Beleza? Aí depois ela tem aí, na página 83,
as classificações, ela pode ser oblíqua quando os raios ele não está em linha formando perpendicular, igual aí. Às vezes está um pouquinho torto, um ângulo é oblíquo. Então a gente chama projeção oblíqua, correto? Tem também a projeção cônica, que quando é a questão do projetor lá, né? Que aí as medidas não serão conservadas. Já pensou no retroprojetor? Quanto mais você mexe no retroprojetor, ela faz uma projeção sim. A tendência ou é aumentar a tela ou diminuir. É a projeção cônica, que é parte sempre de um ponto. É a questão do retroprojetor, ok? Você joga na parede, de acordo com o movimento que você faz ali, né, de distância até a parede ou focando ali, você ou aumenta ou diminui essa projeção na parede. Então isso aí é uma projeção cônica. Tranquilo? Então, projeção ortogonal é isso. Viu, pessoal? Isso só dá uma noção geral. Agora a gente vai treinar alguns exercícios aí que fica melhor para a gente entender. Só com exercício mesmo que a gente entende. Qualquer coisa eu vou auxiliando vocês aí.